dia de hoje nós vamos apresentar um caso de um paciente crítico envolvendo a internação dele dentro do CTI do Hospital Moinhos de Vento. Vão participar dessa nossa sessão a doutora Roselaine Oliveira, que é chefe do Serviço de Terapia Intensiva, o doutor Rafael Grando, que é o nosso radiologista, a doutora Carize Polanzik, cardiologista, o doutor Diego Fálcio, infectologista, e o doutor Pablo Barrios, nosso residente. Doutor Pablo, vamos começar? Vamos. Então, nosso segundo caso clínico, paciente masculino de 68 anos, casado, com 3 filhos, empresário, procedente de Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, com comorbidades, referia um transtorno de humor bipolar, fazia uso de lítio, quetiapina e clozapina. Sintomas da chegada, então, ele se queixava de prostração, febre, dispneia e falta de apetite. Iniciou com sintomas no dia 17 de março de 2020. Ele vinha investigação médica por suspeita de dengue em Santa Rosa. Tinha uma epidemiologia no local, em Três Passos, que é perto de Santa Rosa, haviam sido recentemente confirmados 3 casos de dengue. Como período local de provável exposição ao vírus, ele, do dia 3 de março ao dia 13, esteve em Morro de São Paulo, do dia 13 ao dia 14 de março esteve em Salvador, e então Santa Rosa. Ele desconhecia um contato com caso confirmado ou suspeito de coronavírus. No dia 25, então, ele veio à tenda do Hospital Moinhos de Vento para ser avaliado, foi coletado PCR, que resultou positivo. Ele veio nesse contexto com uma piora progressiva, estava saturando menos do que 90% de ar ambiente e foi procedida a internação hospitalar. O exame físico dele na chegada, 8,5, saturando 92% em ar ambiente, uma frequência respiratória de 20, frequência cardíaca de 71, e mantendo uma pressão arterial de 139 por 69. O restante do exame físico, nenhuma alteração digna de nota. Os exames laboratoriais dele na chegada mostravam uma elevação de PCR, uma PCR de 10,8, uma DHL de 856, troponinas de 0,010, dedímero de 358, e uma leve elevação de TGP de 50. Esse era o raio-x, Pablo. Isso, o raio-x da chegada. Por favor, o doutor Rafael poderia comentar o exame de imagem? Ok, então, pessoal, então esse raio-x do primeiro dia da internação, né, o raio-x da chegada do paciente, que já a gente vê ali em cima, é o 9º dia de início dos sintomas, então a gente já consegue ver um raio-x com bastantes alterações. A gente vê essas opacidades de aspecto consolidativo, um pouco coalescentes em ambos os pulmões, né, bilaterais, com uma tendência a um predomínio nos campos pulmonares médios, tá? Então são lesões de parênquima pulmonar, opacidades parenquimatosas. Os recessos costofrênicos laterais a gente consegue ver que estão livres, então derrame pleural importante, ou pelo menos um pouco significativo, ele não apresenta. A área cardíaca é um pouco difícil de avaliar, porque é um exame realizado no leito, então amplifica um pouco, mas não parece ter um aumento importante de área cardíaca. E acho que basicamente é isso, né? A gente consegue ver essas alterações de parênquima pulmonar, opacidades coalescentes, com aspecto consolidativo, até relativamente simétricas, né? Sugerindo algum quadro, um processo inflamatório, infeccioso, mas o raio-x, na verdade, a gente não consegue ir muito além disso, né? Ele pode ter uma gama de patologias que se apresentem com um raio-x semelhante. Rafael, tu consegue nos dizer se há um componente de congestão nesse raio-x? É um pouco difícil, porque é o exame no leito, assim, então essa avaliação às vezes é um pouco limitada. A gente consegue dizer que não tem um derrame pleural importante, ele pode ter algum comprometimento intersticial, mas que na verdade a gente não consegue, por esse raio-x, atribuir a edema
pelo menos de origem cardiogênica, né? A gente sabe que poderia haver algum tipo de edema de permeabilidade em casos de SARA, né? Síndrome respiratória aguda grave, mas não parece um raio-x de um paciente congesto, do ponto de vista, pelo menos, de natureza cardiogênica, né? Eu lembro que esse paciente ficou uma semana lá em Santa Rosa com a suspeita de dengue. Nós vamos discutir na sequência isso, mas tem algum dado aí que sugira que possas pensar em outra etiologia, no dengue, por exemplo? Eu acho que a dengue poderia entrar certamente no diagnóstico diferencial nas formas graves da dengue, né, as formas hemorrágicas, que se apresentam basicamente sempre a maioria dos casos, em duas formas. Aquela forma com derrame pleural, com padrão de edema, espessamento de septo intralobular, que obviamente é melhor caracterizado na tomo, ou uma outra forma hemorrágica que pode cursar com casos de hemorragia alveolar, hemorragia parenquimatosa, e poderia ter um aspecto radiológico semelhante a esse que a gente está vendo. Mas, como eu disse, assim, né, o raio-x é totalmente inespecífico, esse paciente já tem um PCR positivo para COVID, né, então existe uma gama de diagnósticos diferenciais. O PCR foi depois, esse é o raio-x da chegada, a gente não tinha... Do dia 25. O PCR foi coletado dia 25, demorou 3 dias para positivar, mas foi coletado dia 25, que é a data do exame. Mas, de qualquer forma, independente de ter ou não o resultado do PCR, eu acho que, no contexto da pandemia, com a alta prevalência da doença, esse raio-x, a gente tem que excluir que isso não seja a COVID, né? Perfeito. Vamos em frente, Paulo? Vamos. Então, no mesmo dia de internação, foi realizada uma tomografia computadorizada de tórax. Dr. Rafael, por favor. Então, aqui a tomografia corrobora os achados do raio-x, mostra múltiplas opacidades, predominantemente consolidativas, né? Algumas com aspecto de vidro fosco, mas já com uma densidade mais se aproximando de áreas de consolidação. A gente vê aqui em campos mais superiores um predomínio periférico, mas pela extensão das lesões, um quadro radiologicamente, digamos assim, mais grave, a gente também consegue ver opacidades mais centrais, mais peribroncovasculares, né? Isso pode ser explicado porque, como é um quadro já com uma apresentação um pouco mais grave, a gente tem um padrão mais extenso de acometimento. Esse predomínio mais em campos médios, que a gente vê aqui nessa segunda imagem, um pouco abaixo do plano da carena traqueal, e relativamente preservado, assim, as regiões inferiores, que não é uma coisa muito típica que a gente tem visto nos casos de COVID, mas a gente também tem visto isso, né? Nem sempre o predomínio é inferior, como boa parte da literatura sugere. Esse é um paciente que tinha um acometimento um pouco mais evidente em campos pulmonares médios, com um padrão de lesões consolidativas e áreas em vidro fosco, predominantemente periférico, mas também com algumas áreas mais centrais, que ao meu ver, assim, seria pelo grau maior de extensão dessas lesões parenquimatosas. A gente vê que não tem derrame pleural significativo, como o raio-x já sugeria, né? E basicamente os achados tomográficos são esses, né? E corroboram aqueles achados que a gente viu anteriormente no raio-x. Rafael, se a gente tivesse que classificar esse paciente, de um modo geral, em relação à apresentação tomográfica, ele é leve, moderado ou grave? Tu dissesse que ele é grave. Quais são os critérios que tu colocarias como para diferenciar o leve, moderado e grave do ponto de vista tomográfico? Tem bastante coisa na literatura saindo em relação a isso, né? Tentativas, métodos semi-quantitativos e até quantitativos para a gente tentar estimar, tentar medir, né, quais são os pacientes que podem ter alguma evolução mais grave ou, de repente, menos grave. A gente vai ver isso um pouco mais adiante, mas, assim, já adiantando, pacientes que têm uma porcentagem de acometimento acima de 50% do parênquima pulmonar tendem a ter uma evolução mais grave, tá? Isso acaba acontecendo em pacientes mais idosos, então tem algumas outras séries de fatores aí que podem influenciar nessa sequência dos casos, nesses desfechos, né? Mas a gente consegue ver, assim, que esse padrão tomográfico é um padrão já de grande comprometimento do parênquima pulmonar, né? E que já pode denotar uma evolução mais grave do processo. Fui eu que interpretei casualmente esse exame e até a gente comentou no setor de radiologia
que era um caso grave, assim, diz, olha, esse paciente é um candidato aí nos próximas horas ou, né, dias, um candidato a necessitar de ventilação mecânica, suporte ventilatório. Tá ótimo. Vamos em frente, Paulo? Vamos. Então, as perguntas específicas para o Dr. Rafael. Primeira pergunta: qual seria o diagnóstico diferencial com base nessas imagens? Perfeito. A gente olhando a imagem da tomografia do paciente, né, a gente tentando caracterizá-lo dentro do que tem sido estabelecido na literatura, que são aquelas classificações, é um padrão de COVID típico, é um padrão indeterminado ou é um padrão de não COVID, né, a tomografia do paciente. A gente caracterizou por aquele predomínio periférico, apesar de também ter lesões centrais, como um padrão típico, tá? Ou padrão, segundo outra classificação da Sociedade Britânica, clássico / provável COVID. Tá? Mas a gente sabe que, assim, e entrando propriamente nesse slide, existe uma gama de diagnósticos diferenciais para tomografia semelhantes ao que o nosso paciente apresentou. Tá? Alguns casos estão aqui representados. Então, aqui, esse caso mais da esquerda é um paciente com pneumonia por H1N1, com gripe A, né, um caso da literatura. Aqui está a referência da bibliográfica. Né, então, parecido, né? Inclusive, o vidro fosco na periferia, né, do H1N1. Exatamente, o H1N1 com opacidades em vidro fosco, periféricas, mas também medulares. A mesma descrição que a gente utilizou para o nosso paciente, né, nesse quadro suspeito para COVID. Tá? Então, gripe A, H1N1, por vezes, pode se apresentar de uma forma indistinguível do ponto de vista da imagem. Um outro diagnóstico diferencial que a gente pode pensar é mais comum em pacientes pediátricos, mas pacientes também imunodeprimidos também podem, pacientes de UTI, também podem apresentar esse diagnóstico, são pneumonias virais por vírus sincicial respiratório. Né? Aí aqui a gente está vendo mais bem representado artigos da literatura que mostram mais de 50% dos casos de VSR com nódulos centrolobulares, essas opacidades ramificadas com aspecto de árvore em brotamento, que é o termo que a gente usa na radiologia, que na verdade significa um comprometimento das vias aéreas distais, preenchimento dos bronquíolos distais por secreção, por material inflamatório. Tá? Então, mais de 50% dos casos do VSR apresentam nódulos centrolobulares, o que não é um achado típico do COVID. Então, quando a gente vê nódulos centrolobulares, a gente está diante de um quadro não típico de COVID. Tá? Então, esse seria um outro diagnóstico diferencial. Na verdade, as pneumonias virais, elas entram como diagnóstico diferencial. Né? Aqui a gente tem um outro caso, né? O paciente teve uma história de uma epidemiologia de proximidade com pacientes com dengue, e aqui mostrando aquilo que eu comentei anteriormente, que o padrão da dengue hemorrágica, as formas mais graves, geralmente ele se apresenta com derrame pleural, derrame pericárdico, espessamento de septo interlobular, denotando algum grau de edema, né? Mas também formas hemorrágicas que cursam com hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia alveolar, podem apresentar um padrão de apresentação semelhante, né, com múltiplas opacidades parenquimatosas, semelhante ao padrão que a gente tem visto frequentemente nos casos de COVID. Aqui embaixo as referências bibliográficas dos casos, né, e aqui esse é um artigo muito interessante da Radiology, né, a revista de impacto na área da radiologia, que mostra tem alguns vieses nesses estudos aqui, é sujeito a crítica, e eu li também, concordei assim que ele tem alguns vieses de seleção principalmente, mas foi um artigo que tentou medir a performance dos radiologistas em separar os padrões de pneumonia por COVID e pneumonias não COVID, mostrando que esse artigo pegou radiologistas norte-americanos e fez uma comparação com radiologistas chineses e mostrou que aqui umas taxas de sensibilidade de 72%, 94% para detecção, né, e 94%, 88% de especificidade para tentar diferenciar a pneumonia, a pneumonia viral do COVID por outras causas de pneumonia viral. Tá? Então, isso, às vezes, os quadros se sobrepõem, por vezes pode ser muito difícil essa avaliação, mas a gente tem alguma coisa de respaldo na literatura, embora com alguns vieses, assim, né, de que é possível, na grande maioria dos casos, a gente conseguir fazer essa diferenciação. Eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar para o Diego, o nosso infectologista, em relação ao vírus respiratório sincicial em adulto.
Qual é a percentagem que a gente tem? Porque uma então, doença... É um vírus que a gente vê com bem menor frequência do que na criança. Mesmo nas épocas de sazonalidade do vírus sensicial respiratório entre as crianças, a gente vê esse vírus circulando muito menos em adultos. Certo. Deixa eu fazer, na sequência, uma pergunta para ti também, Diogo, em relação à dengue, que foi um fator de confusão, nesse caso, com os colegas do interior, e porque lá estava havendo um surto. Lembra para a gente um pouquinho o quadro clínico do dengue, o que tu vês como diferença da apresentação clínica dos dois quadros? A gente até vê algumas diferenças bem claras, principalmente em função da questão da dengue ter um comportamento mais bifásico. O que seria isso? A gente tem uma primeira fase com a febre, a gente pode ter lesões de pele, eventualmente, aquele mal-estar, mas a ausência de sintomas respiratórios nessa primeira fase. O que é diferente do Covid, que a gente vai ter os sintomas, ainda que leves, mas a gente vai ter sintomas respiratórios mesmo nessa primeira fase, onde o paciente ainda não piora muito. O que é semelhante entre as duas doenças é que na segunda fase, quando a dengue complica, e a gente tem os fenômenos que o Rodrigo já explicou bem, a gente vai ter também essa piora do paciente, tanto na Covid quanto na dengue, aí com manifestações, sim, que podem ter no trato respiratório, né? Principalmente derrame pleural, etc., ou os fenômenos hemorrágicos. Eu acho que essa pergunta, de uma certa forma, o Rafael já respondeu, não é, Rafael? Mais de 50% de comprometimento na tomografia da área pulmonar é um preditor de gravidade, está correto? Correto. É o que a literatura tem nos amparado nesse sentido, né? Então, aqui um slide só mostrando a representação, casos com mais de... E essas medidas, na verdade, elas podem ser semi-quantitativas, ou seja, a gente fazer uma avaliação subjetiva disso, como foi o caso, né, nesse nosso paciente. A gente vê aqui as imagens dele mostrando esse comprometimento em mais de 50% do parênquima pulmonar. Se a gente for correr as imagens em todo o sentido crânio-caudal, a gente vai ver que isso realmente é verdade. E casos leves a moderados como esse, que é um outro paciente aqui também do hospital, um outro caso, mostrando algumas tênues lesões periféricas pequenas ali em vidro fosco, né? Também um paciente com PCR positivo para COVID, mas a gente olha essa tomo e, obviamente, a gente percebe que esse paciente tem muito mais chance de ter uma evolução melhor do que esse paciente com esse grau já de apresentação, tá? Então, isso as avaliações semi-quantitativas. Esse provavelmente é o paciente que está circulando por aí e se intitula quase que assintomático, né? Exatamente, pode ter muito poucos sintomas de pneumonia viral e apenas sintomas de vias aéreas superiores ou outras coisas nesse sentido, né? Aqui a gente tem algumas outras referências de artigos, né, que vão ser publicados em breve na literatura, aqui a gente já tem alguns manuscritos, mostrando índices de severidade tomográfica, e aqui tem uma série de formas de fazer isso. Tem alguns artigos que estão dividindo os pulmões em lobos e aplicando scores para tentar quantificar isso de uma forma mais objetiva, né? Alguns outros artigos chegam a dividir em segmentos, então a gente tem, de uma forma objetiva, 10 segmentos em cada pulmão, com algumas variações, mas para também tentar quantificar isso, numa análise que fica um pouco mais complicada, trabalhosa de fazer, mas que com a sequência dos casos a gente vai poder ver se tem algum ganho em relação a isso, e algumas coisas também de inteligência artificial, alguns softwares que já estão sendo utilizados e muitos em andamento, com técnicas em que a gente consegue mensurar objetivamente a porcentagem do parênquima pulmonar que está acometido, se é 60%, 70%, 40%, né? Isso já com algumas coisas de inteligência artificial em andamento e muitas ainda em progressão. Ok. Pablo, vamos seguir? Então, no dia 25, no dia da internação, foi iniciado tratamento com hidroxicloroquina, 400 mg de 12 em 12 horas, azitromicina, 500 mg endovenoso, uma vez ao dia, o oseltamivir, 75 mg via oral de 12 em 12 horas, e a ceftriaxona, 2 gramas endovenoso, plano de manter por 7 dias o tratamento. Era o dia 9 de evolução dos sintomas do paciente.
Ainda no dia 25, ele chegou no leito de internação do hospital, ele evoluiu com sonolência, a saturação caiu bastante, chegou em 89%, com O2 por catéter nasal a 3 litros por minuto. O paciente foi, então, encaminhado para a CTI. Na CTI, chegou com um Glasgow de 15, estava estável hemodinamicamente, não está precisando de nenhuma droga vasoativa. Afebril, seguiu com catéter nasal 5 litros por minuto, saturando 96% em ar ambiente. Só uma pausa, Roselane é a nossa intensivista. Qual é o critério que a gente pode sugerir para os colegas de internação no CTI a partir da saturação e da necessidade de oxigênio? É importante, nesses casos, não pensar o paciente como uma insuficiência respiratória que nós temos comumente no nosso dia a dia. Aparentemente, um paciente que está saturando 96% com cateter nasal a 5 litros seria mantido na enfermaria, no quarto. Esses pacientes, eles devem ser encaminhados de uma forma adequada por um centro de tratamento intensivo para monitorização. O importante nesses pacientes é a monitorização para que o manejo seja o mais precoce e adequado possível. Precoce não significa intubação precoce. Hoje já se discute que não só hipoxemia ou não só dispneia. Nós temos que ter muito cuidado e não intubar precocemente o paciente e, ao mesmo tempo, não atrasar a intubação. Esses pacientes, via de regra, quando eles começam a fazer hipoxemia, eles ficam graves e a intubação é um procedimento de muito risco, porque a pré-oxigenação desses pacientes tem que ser feita de uma forma diferente. Não se deve fazer com máscara e ambu, como nós fazemos comumente em qualquer caso de insuficiência respiratória com hipoxemia. Então, nesse caso, a indicação de CTI está perfeita. Inclusive, se ele tivesse saturando 93, indicação precoce, tanto quanto possível, para monitorização. Desculpe, você pode repetir, então, saturação abaixo de 90%, com oxigênio a 3 litros por minuto, ele já preenche uma indicação de ir para UTI, é isso? Mesmo saturando 94%, ele já deveria ir. Mesmo mais porque é um paciente, ainda mais, claro, com a correlação radiológica, né, clínico-radiológica, porque esse paciente, se ele descompensa mais do que ele já está, porque ele já está descompensado, a intubação dele tem que ser um procedimento preparado, né? A equipe tem que se preparar, o material tem que ser preparado para evitar a urgência do manejo que põe em risco não só o paciente, quanto a equipe assistente. Tá certo. Vamos em frente. Pablo. Então, no dia 26, no dia seguinte, ele estava com uma temperatura axilar de 37,6 na CTI, saturando 89% com O2 com 5 litros por minuto por catéter nasal. Se trocou por uma máscara de Woods com 15 litros por minuto, seguia saturando 92% a 93%. Se procedeu com a intubação orotraqueal, sequência rápida. No momento da intubação, o paciente chegou a saturar 43% e o paciente foi intubado e colocado em ventilação mecânica. Eu acho que a Rose podia comentar exatamente essa questão, Rose, da intubação ser feita por gente experiente, né? O grau de hipoxemia que ele fez tem repercussões importantes, especialmente sobre o sistema nervoso central e a parte cardiovascular, que depois a Carize vai comentar alguma coisa. Mas vejam que o grau de hipoxemia que esse paciente atinge no momento da intubação passa a ser um fator de risco extremo para arritmia, parada cardíaca e complicações no paciente que já tem doença prévia cardiovascular. Concorda, então, Carize? Concordo. Então, Pablo, vamos seguir? Então, no dia 27, o paciente estava fazendo eletrocardiogramas seriados de 48 horas. Gostaria de chamar a doutora Carize para comentar o eletrocardiograma do paciente realizado no dia 27, por favor.
Tá, então, esse eletrocardiograma é um eletro, importante dizer, é um eletro ilustrativo, na verdade, nós não conseguimos o traçado do eletrocardiograma do paciente, mas a interpretação do eletrocardiograma está abaixo, é um paciente que estava com uma bradicardia, um bloqueio AV de primeiro grau, e a questão relacionada a esse caso, o paciente vinha em uso de hidroxicloroquina mais azitromicina desde o início da internação, e um dos aspectos que a gente tem que acompanhar nesses pacientes é o desenvolvimento do prolongamento de QT, seria uma predisposição, ou colocaria ele em risco a desenvolver uma taquicardia ventricular. O Nazi já comentou, esses pacientes são estáveis, eles têm outras questões relacionadas a maior risco de arritmia cardíaca, entre eles doença cardiovascular prévia, a Rose chamou a atenção da hipoxemia e distúrbios hepáticos e falências de outros órgãos, então, o aparecimento de um prolongamento de QT pode colocar ainda em maior risco esse paciente. Pode passar o próximo. O que hoje é possível é tentar identificar mais precocemente qual é o paciente que tem mais risco de desenvolver esse prolongamento, e com isso, eventualmente, uma arritmia mais grave. Alguns scores na literatura já foram divulgados recentemente, aqui pode passar talvez o próximo, mostrando que indivíduos que têm um quadro mais grave, sepse, insuficiência cardíaca, e que usam uma ou mais medicações que prolongam o QT, eles têm um maior risco ainda, e devem ser monitorizados. Esse paciente, ele estava com QT, quando ele foi avaliado, acima de 500, que para a maioria dos cenários a gente sugeriria suspender ou reduzir as medicações que prolongam o QT, e certamente levar em consideração outros aspectos que possam piorar, são o controle potássio, magnésio, hipoxemia, e eventualmente considerar até a suspensão dos fármacos pelo risco mais aumentado. Muito bem. Vamos seguir, Pablo? Sim, então, conforme até a sugestão da doutora Carise, no dia 27 foi suspensa a azitromicina e a hidroxicloroquina. No dia 28, o paciente apresentou um episódio de bacteremia, temperatura axilar de 37,8 até 38,4, com tremores difusos. O paciente permaneceu fazendo febre diariamente. No dia 30, ainda sudorético e com temperatura elevada. Diego, a gente gostaria que o Diego opinasse, Diego, em relação a esse momento. Nós estamos aí praticamente acho que já com quase 2 semanas, 10, 12 dias de internação e de evolução, e esse paciente começa a fazer febre num contexto que agora a gente já começa a ter medo da pneumonia associada à ventilação, as questões relacionadas a outras infecções que eventualmente esse paciente pode adquirir no ambiente de CTI. Podias comentar? Não, de fato, eu acho que é muito importante essa questão. Eu, à luz dessa pergunta, eu queria levantar algumas coisas sobre co-infecção. A gente já inicia de largada, como esse paciente já começou, com ceftriaxona e azitromicina, para a maioria dos pacientes, junto com o oseltamivir, pensando em agentes de pneumonia aguda da comunidade, pensando justamente numa co-infecção bacteriana junto com o COVID. E isso realmente é o que tem sido feito em diferentes centros, né? Possivelmente cobrindo aí a maioria dos patógenos. O que nós temos que pensar, e eu acho que aí a pergunta vem muito bem, que esse paciente, ele primeiro, no início ele pode já ter fatores de risco para outras infecções. Então, eventualmente, um paciente pneumopata, ele pode precisar de um espectro maior. Um paciente que tenha sido exposto a antibiótico terapia previamente, ele pode necessitar de um espectro maior já de início. E o paciente que evolui, aí no caso no CTI, ele está sob risco, evidentemente, para uma infecção hospitalar. Então, a gente deve avaliar, em conjunto com a febre, outras questões, né? Pode passar o próximo, por favor, Pablo? Que a gente vai ver que a gente vai ter que avaliar juntamente com isso a evolução radiológica, o Rafael depois pode comentar também sobre isso, e também outros sinais que o paciente venha a apresentar, né? E uma questão interessante, pode passar, por favor, Pablo, é que a febre ela pode persistir durante a evolução do processo viral, mas eu vou além, a febre pode nem estar presente no início. Se a gente for ver, tem um trabalho muito interessante do Guan, que foi publicado no New England,
agora uma das maiores séries aí com Covid, e que a febre só estava presente em 44% dos pacientes na admissão hospitalar. Então, vejam que interessante, a febre se desenvolveu durante a internação. Então, respondendo especificamente à pergunta, eu queria dizer que a febre não pode ser o único parâmetro, ela deve ser utilizada para a gente mexer no antibiótico em conjunto com as outras questões. E somente mais uma questão que eu queria passar, por favor, Pablo, no próximo slide, é que a co-infecção ela também está sendo estudada com outros patógenos respiratórios e ela parece ser frequente. Isso muda muito de um centro para o outro, né? Mas parece sim que influenza, por exemplo, micoplasma, legionela, são frequentes nesses pacientes com Covid. E um outro aspecto que eu acho interessante também de ressaltar é que tem sido identificado em alguns pacientes uma co-infecção por um patógeno fúngico. Sim, a gente tem visto aí aspergilose em pacientes com Covid. Tem uns dados muito interessantes de uma corte que se lançou o pré-print agora nessa semana, uma corte na França, em que em 27 pacientes com ventilação mecânica, eles identificaram aspergilos em 9 desses pacientes. Parece ser um fenômeno precoce, logo do início da estado dos pacientes na ventilação, e a gente não tem ainda muita certeza de qual o impacto disso na mortalidade ou o impacto do tratamento da aspergilose nessa mortalidade. Esse fenômeno já foi bem descrito com influenza, inclusive H1N1, né? Tem vários trabalhos que mostram a destruição do epitélio ali pelo vírus, ela propicia que o aspergillus invada, né? E tem até em relação à influenza uma questão do oseltamivir, inibir a neuraminidase do hospedeiro, isso facilitar também a invasão do aspergillus. A gente está vendo isso também com o Covid e eu acho que é interessante também de ressaltar essa aspecto. Ótimo, excelente. Vamos em frente, Paulo. No dia 30, o paciente persistia com febre, foram coletadas novas culturas e escalonado o antibiótico para meropenem, 2 gramas endovenoso de 8 a 8 horas. Se coletou cultura do aspirado traqueal, que mais para frente resultou, de fato, cresceu aspergillus. Tá? No dia 2, o paciente teve uma piora importante com os parâmetros de ventilação mecânica pesados, tá? Mantendo uma FO2 de 60%, saturando 95% e uma relação PF de 160, com balanço hídrico positivando mais do que 5.000 ml nas últimas 48 horas. Foi chamado uma avaliação nefrológica e iniciado hemodiálise contínua. Muito bem. Aqui uma tabela desde o início da internação até agora, com a evolução sintomática do paciente e as datas embaixo. Então, aqui os tratamentos que ele recebeu na chegada foram suspensos a hidroxicloroquinase e tromicina no momento que se viu prolongamento de QT, e no momento que persistiu a febre foi associado vancomicina e meropenem. Muito bem, vamos seguindo. No dia 8, o paciente apresentou um novo episódio de bacteremia, apresentou um episódio de fibrilação aguda, iniciou amiodarona endovenoso, se coletaram novas culturas e, novamente, cultura de aspirado traqueal. No dia 8, cresceu aspergillus. Ele já tinha completado 7 dias do tratamento de meropenem e vancomicina, que já tinham sido pausados, então ele retomou novamente os antibióticos nesse momento. Aqui houve uma dúvida, eu acho que pode passar o próximo, Pablo. Nesse momento, se a gente deveria ou não cobrir o aspergillus, né? Foi uma grande discussão, se isso era colonizante ou não, e aí foram repetidas as imagens, já que ele continuava com febre, e a gente já estava com um esquema prolongado de meropenem e vanco, e se nós deveríamos cobrir, se nós poderíamos ter uma co-infecção fúngica. Poderias comentar, Rafael, a tomografia? Claro. Voltando um pouquinho àquele último slide que o Diego comentou em relação à co-infecção com micoplasma, legionela, eventualmente até clamídia, só para lembrar que lá naquele slide onde eu falei do diagnóstico diferencial, eu não consegui colocar todos porque é amplo o diagnóstico diferencial, mas esses 3 patógenos também entrariam no diagnóstico diferencial daquelas alterações tomográficas apresentadas lá no início. Então, assim, além das pneumonias virais, essas pneumonias por germes atípicos também, claro, têm um curso clínico muitas vezes diferente, né? Mas também podem apresentar um padrão de imagem semelhante. Voltando aqui à nossa evolução,
A gente tem, então, aqui em cima, já foi comentada as imagens, né? Essa linha de cima, a tomo do dia 25/3, e aqui embaixo, a tomo do dia 10/4. E a gente consegue ver uma regressão importante das lesões parenquimatosas, né? Atribuídas ao COVID, tá? A gente vê que aqui ainda a gente consegue ver a extremidade do tubo endotraqueal, tá? E essas lesões... aqui as comparações são mais ou menos nos mesmos cortes, né, obviamente. As lesões parenquimatosas regrediram bastante, a gente consegue ver um tênue vidro fusco difuso, mas com bastante regressão em relação à tomo do dia 25/3, e o que chama atenção, a única coisa é que ele tem ficaram alguns pequenos, ou surgiram, alguns pequenos focos de consolidação justacissurais aqui no segmento posterior do lobo superior direito, e principalmente aqui na pirâmide basal esquerda, umas opacidades periféricas com aspecto consolidativo, né? Mas num contexto geral, assim, a gente observa uma importante melhora do quadro tomográfico, principalmente das lesões atribuídas ao COVID, tá? Essas alterações que a gente consegue ver aqui na base esquerda, principalmente, não estavam presentes, pelo menos na mesma intensidade ali na tomo anterior. Então, aqui, né, se a gente comparar corte com corte, né, então a gente vê que não tinha tanta lesão em vidro fosco assim para... Então isso nos sugere que possa realmente estar acontecendo algum tipo de co-infecção, seja ela bacteriana, seja ela fúngica. Às vezes para a gente é difícil fazer essa diferenciação, né, às vezes impossível até eu diria, né, mas sugere que possa estar acontecendo algum tipo de co-infecção, né, de natureza bacteriana principalmente, ou fúngica, né, já que a gente tem aspirados isolados. Rafael, o vidro fosco persiste, né? Persiste em campos superiores, mas um vidro fosco muito mais tênue do que a gente via no exame do dia 25, né? E essas lesões consolidativas que a gente comentou. Vamos em frente, Pablo. Aqui, só para aprofundar um pouco mais, né, esmiuçar um pouco mais, umas áreas de consolidação, principalmente essa da pirâmide basal esquerda. O exame não ficou tecnicamente muito adequado, muito bom, né, porque o paciente estava em ventilação mecânica, então tem artefatos de movimento, mas a gente consegue ver que, junto a essas áreas de consolidação, a gente consegue ver alguns nódulos centrolobulares com padrão de árvore em brotamento, o que não é uma coisa esperada na evolução do COVID, já sugerindo que possa ser algum outro patógeno associado. Vamos em frente. Aqui um outro slide que eu coloquei, na verdade, como a discussão envolve o aspergillus, que foi isolado do aspirado traqueal, né? Esse é um artigo relativamente antigo, assim, mas eu gosto muito dele porque é um artigo da Radiographics, que é uma revista de alto impacto também na radiologia, e que publica geralmente artigos de revisão, assim, de patologias. E esse é um artigo que fala das formas de apresentação da aspergilose. Essa primeira forma é a forma saprofítica, que é aquela que a gente conhece da bola fúngica, que pode ser de outros fungos também, quando tem uma cavidade, né, uma lesão escavada, um cisto ou uma bronquiectasia, e dentro a gente é colonizada por uma bola de fungo, né, que pode se mover quando a gente muda o decúbito do paciente. Então essa é uma das formas, a forma saprofítica. Outra forma é encontrada nos pacientes com hipersensibilidade, sintomas que simulam muito asma brônquica, que é a forma de aspergilose broncopulmonar alérgica. A gente vê aqui bronquiectasias com plugs mucosos, né? Nenhum desses quadros se encaixa com o que a gente está vendo no nosso paciente. Essa é uma outra forma clássica descrita, que é a forma angioinvasiva da aspergilose, ou de outras micoses, também podem se apresentar assim, pulmonares, né? Com o sinal do halo, que é um nódulo ou uma lesão consolidativa, uma massa, com um halo em vidro fosco periférico, né? Isso foi descrito na aspergilose angioinvasiva, né? Mas também não é o que a gente vê no nosso caso. O que poderia, eventualmente, a gente enquadrar dentro do quadro desse nosso paciente é essa forma de aspergilose invasiva de vias aéreas, que cursa com consolidações, nódulos centrolobulares. Então, se a gente fosse encaixar em alguma das formas de apresentação, seria nessa forma. Então, é um slide que eu trouxe para mostrar a representação das formas de aspergilose, né? Tá ótimo. Vamos lá, então, Pablo. Então, no dia 10, a tomografia de tórax do Dr. Rafael acabou de comentar, levantou essa questão da alteração sugestiva de infecção fúngica versus bacteriana, se iniciou voriconazol endovenoso. No dia 11/4, o paciente persistia com febre e foi associado ao esquema antibiótico polimixina B endovenosa. Aqui nós estamos já no 30º dia de evolução dos sintomas, tá? Ele já está com 22 dias de internação hospitalar, 21 dias em unidade de terapia intensiva.
Aqui nós temos o raio-x, a evolução radiográfica do paciente até agora na internação hospitalar. Doutor Rafael, poderia comentar, por favor? Acho que rapidamente aqui, né, acho que as imagens falam por si só. Aqui o raio-x da chegada, com as múltiplas opacidades que a gente já descreveu. Aqui, no dia 4 de abril, já no dia 19 dos sintomas, a gente já nota, apesar de paciente entubado, com catéter venoso central, a gente já consegue perceber uma regressão das opacidades, uma regressão mais acentuada aqui no dia 18 da internação, dia 26 do início dos sintomas, e aqui, ainda com tubo, e aqui a gente consegue ver o paciente já pós-traqueostomia, né, com algumas áreas atelectásicas, aqui difícil de ver aquelas consolidações da tomo aqui no raio-x no leito, né, provavelmente retrocardíacas ou atrás da cúpula diafragmática, mas a gente consegue ver uma evolução radiológica pelo raio-x, assim, simples, relativamente favorável, né, com uma... Exatamente. Nós já estamos... Rose, eu queria só rapidamente... Melhora para a indicação de traqueostomia. Nós estamos, Pablo, com praticamente 30 dias de evolução da doença e 3 semanas de hospitalização intubado. Isso. Eu acho que é importante só falar um aspecto que pode levantar dúvida de, em primeiro lugar, por que esse paciente não usou não invasiva antes da intubação? Não invasiva é contraindicada pelo risco de aerossóis no ambiente, então não é seguro. Teríamos alguns dispositivos com filtros, mas não está recomendado como uma boa prática usar não invasiva. É só em caso realmente de uma catástrofe, onde se tem um ambiente totalmente sem nenhum tipo de controle para usar. A indicação de traqueostomia nesses pacientes não é só pelo tempo de ventilação mecânica. O que nós temos visto aqui no CTI? Primeiro, esses pacientes já chegaram em situações em que nós quase evoluímos no desmame, mas eles têm um consumo muito grande de musculatura, inclusive de todo o cuidado, todo o suporte nutricional, até talvez só também pelo processo inflamatório, não só pelo uso de bloqueador neuromuscular, e também isso para não só o tempo de ventilação mecânica, mas também, uma certa forma, para facilitar o desmame desses pacientes. Eu queria só lembrar, numa discussão com os neurologistas, que alguns colegas têm observado, não aqui no Rio Grande do Sul, mas fora, em São Paulo, onde está tendo a maior experiência, com o pessoal do Einstein, de uma possibilidade desses doentes também terem alguma forma de disfunção respiratória bulbar em função do início dos sintomas cursarem com anosmia, e que poderia ser aí uma forma de entrada do vírus no sistema nervoso central. Então, aqui, duplamente, a gente pensou na traqueostomia, até para facilitar desmame, e também, né, Rosa, acho que poderia comentar o risco de que nós podemos ter acúmulo de secreção e outras variáveis que entram para facilitar a fisioterapia, a mobilização desse tipo de paciente, que começa a ser complicado pelo grau de desnutrição proteico-calórico que eles ficam e de atrofia muscular. Isso, e também, Nazi, porque quando ele sai da pressão positiva, ele começa, então, a gerar pressão negativa para a ventilação. E isso também altera a mecânica respiratória, né, fisiológica, mas altera. E, obviamente, esse parênquima pulmonar ainda tem lesões, né? São lesões que, no processo do desmame, quando se retira a ventilação mecânica positiva e eles começam a ventilar espontaneamente, eles podem ter algum grau de dificuldade. Além da questão bulbar, e isso a gente vê mesmo antes da retirada do respirador. Eles se atrapalham, como a gente fala. O drive ventilatório deles é um tanto quanto difícil e dificulta ainda mais o processo de desmame. Ótimo. Vamos em frente, Paulo. Então, no dia 14, foi procedida a traqueostomia, o procedimento foi sem intercorrências, e se pausou a sedação. Desde o meio-dia de ontem, o paciente já se encontra sem sedanalgesia. Então, hoje, o paciente segue com a sedação em pausa, está com a droga vasoativa em redução, mantendo uma PM 78, com os parâmetros de ventilação mecânica com FO2 de 35, saturando 97%, com um volume de ar corrente de 400 ml. A relação PO2 e FO2
hoje é de 422, lembrando que no pior momento do paciente, no dia 2, faz 13 dias aproximadamente, a relação dele era 160. Muito bom. Acho que é o último slide. A gente queria agradecer a Roselaine, ao Rafael, a Carize, o Diego e ao Pablo. Eu acho que o caso é muito elucidativo, ele tem algumas nuances de curso dessa doença, que quando começa a complicar, praticamente já resolvida a pneumonia viral, nós podemos ter outras intercorrências clínicas e infecciosas. Eu gosto muito desse slide, porque marca bem o trabalho dos intensivistas nessa síndrome, e hoje eu olhei para a Rose e vi que ela também tem já uma marquinha na face da máscara. Muito obrigado a todos, e espero que o caso possa ajudar os nossos colegas que acessarem o nosso site.